Obrigado, Jessinei. Boa tarde a todos. Eu normalmente falo sem anotações, mas eu falo sem anotações para a minha congregação quando eu não tenho muito controle do tempo, mas aqui eu sei que tem tempo estabelecido, e como bem lembrou o Jessinei, já estou numa década avançada da minha vida. Eu tenho percebido que esse é o tempo em que a gente começa a falar, vai abrindo um parêntese aqui, abre um parêntese ali, e depois você se desviou do seu objetivo. Então, para não ter esse risco, eu vou seguir aqui algumas anotações que eu fiz para a gente poder ficar bem fiel ao nosso tema e também ao tempo, também que, de certa forma, já está destinado ao programa para isso. Vocês ontem começaram ouvindo o pastor Rogério e estamos tratando do tema que está aqui bem explícito: unidos, gerando vidas. E o tema dessa tarde, muito especialmente, é sobre a unidade. É uma pergunta: que unidade é essa? A gente sabe que o tema da unidade e da diversidade no corpo de Cristo é um tema mais paulino, e ele se encontra, de certa forma, refletido nas cartas de 1 Coríntios e Efésios, muito especialmente. Mas eu gostaria de circunscrever a minha palavra em torno da ideia da unidade, baseados na oração de Jesus, e muito especialmente nesse trecho da oração de Jesus em João 17, no verso 21, onde, entre outras súplicas feitas por Jesus, ele pede o seguinte: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o texto sobre o qual eu gostaria de construir o que nós vamos refletir aqui. Então eu queria, antes de passarmos propriamente a falarmos sobre unidade, eu gostaria de começar pensando na diversidade, porque, afinal de contas, o que a gente cansa de ouvir e o que cansamos de dizer, mais cansamos de dizer do que cansamos de ouvir. Que há uma unidade básica que une a Igreja de Cristo, mas isso não anula a sua diversidade. Isso não anula a sua multiplicidade, isso não anula o seu pluralismo. Então não tem como a gente fazer reflexões sobre unidade sem que nós, primeiro, reflitamos sobre a questão da diversidade. E eu gostaria de dedicar aqui algum tempo da nossa reflexão a respeito disso. Então, no que se refere à diversidade, irmão presidente, irmãos da mesa, irmãos convencionais, há algumas coisas que precisamos lembrar. Em termos bíblicos, as igrejas do Novo Testamento são caracterizadas por sua diversidade. Não vamos encontrar um bloco formal, monolítico, no Novo Testamento. O Novo Testamento é um leque aberto de uma diversidade de igrejas, cada qual com suas características próprias, com suas culturas,
idiosincráticas, com seu jeito singular, particular. Então a gente já começa vendo no Novo Testamento um dos seus personagens mais destacados, Paulo, por exemplo, quando começa a pregar aos gentios, dizendo aos gentios o seguinte: olha, vocês, para serem cristãos, não precisam repetir as fórmulas judaicas. Vocês não precisam ser cristãos na cultura judaica. Vocês sejam cristãos na cultura de vocês, na cultura de cada um de vocês, de onde a igreja está inserida. Vocês não precisam guardar sábado, vocês não precisam circuncidar, vocês não precisam repetir as festas judaicas, vocês não precisam nada disso. Sejam cristãos no contexto da cultura em que vocês estão inseridos. Paulo não só concluiu isso muito cedo, como fez questão de ensinar isso também por onde ele passava, o que levou Paulo a ter algumas discussões e algumas polêmicas sérias, muito especialmente com os cristãos judaizantes do seu tempo. E é quando a gente vê, por exemplo, a carta aos Gálatas e algumas coisas que Paulo discute ali. Então Paulo abre o leque. Ele diz: não tem uma fórmula, não tem uma receita. A igreja é plural, a igreja é múltipla. Vivam a sua fé cristã dentro da sua peculiaridade sociocultural. Experimentem lá o discipulado de Cristo dentro dessa realidade. Então, por exemplo, como as igrejas eram um leque aberto, cada líder, dependendo do lugar, recebia um nome. Em alguns lugares eram chamados de episcopo, outro lugar chamava de presbítero, outro lugar chamava de ancião. Não tinha uma regra de títulos, não tinha uma regra de nomenclaturas. Cada igreja escolhia qual era a nomenclatura que queria usar para o seu líder, e isso fica muito claro quando a gente vai percorrendo ali essas diferenças. Outra coisa que fica muito claro, vejam, por exemplo, as orientações que são dadas às mulheres na primeira carta aos Coríntios. Quando Paulo diz lá: as mulheres não devem cortar seus cabelos porque o cabelo longo é o véu das mulheres. As mulheres não devem falar na igreja. Se tiverem alguma coisa a perguntar, perguntem a seus maridos em casa, porque é indecente, e essa é a palavra que ele usa, é indecente que as mulheres falem na igreja. Vocês imaginem se nós não fizéssemos uma contextualização disso hoje, o que seria das mulheres nas lideranças da nossa denominação. Agora, quando você chega em Roma, que não era a igreja de Corinto, não estava naquele contexto, você tem uma diaconisa chamada Febe, que é líder da igreja, exaltada por Paulo. Outra coisa, algumas igrejas tinham diáconos, outras não. Que nós saibamos, a ideia do diaconato aparece muito expressa na carta a Timóteo e aparece lá de forma mais expressa na carta aos Filipenses. Em termos exegéticos, a gente não pode considerar Atos 6, como tradicionalmente se diz, como o texto base para o surgimento dos diáconos. Primeiro que a palavra diácono não aparece em nenhum momento de Atos 6. Segundo, porque aqueles que foram eleitos para aquela determinada função em Atos 6, quando, por exemplo, chega em Atos 8, Filipe, que era um daqueles naquela função, já estava em outra, fazendo outra coisa, que não tinha nada a ver com aquilo para o qual ele tinha sido escolhido em Atos 6. Atos 6 não é o texto para fundamentarmos a função diaconal. Porém, também, nós não temos essa unicidade no Novo Testamento. Há igrejas que lá usavam a função diaconal e há igrejas que não usavam.
Sabemos que Filipos usava. Então, quando a gente vai percorrendo as igrejas do Novo Testamento, a gente vai vendo isso. Vai vendo essa multiplicidade, vai vendo essas peculiaridades, vai vendo essas singularidades. Uma coisa, por exemplo, que fica muito clara no Novo Testamento é como essa diversidade é refletida em personagens como Pedro e Paulo, por exemplo. Pedro, que tinha uma certa visão, uma certa compreensão sobre o que era o reino, qual era o alcance do reino, a quem o evangelho devia ser pregado. E Paulo, que tinha outra ideia, que tinha outra visão. Paulo parte para os gentios, Pedro com uma dificuldade enorme de entender que o evangelho era dessa forma tão especial para os gentios. Não se esqueçam que Pedro teve que ser praticamente arrastado para dentro da casa de Cornélio, para poder falar do evangelho a Cornélio, oficial romano. Paulo chegou num determinado momento, depois de tanto apanhar nas sinagogas, e de ver que não havia eco, e não havia resultados positivos no seu trabalho, ele diz, não vou mais falar a esse público-alvo, a partir de agora eu vou falar só aos gentios. E começou a pregar aos gentios, e é por isso que a igreja de Antioquia o transforma num missionário que vai se tornar numa ponta de lança para espalhar o evangelho por toda a Ásia Menor, com ele querendo chegar lá na Espanha, lá adiante. Paulo e Pedro, em Gálatas, como ele relata, chegam a ter um bate-boca bastante acirrado, a ponto de Paulo dizer, eu tive de resistir na cara de Pedro por uma atitude de Pedro com a qual eu não concordei. E, no entanto, quando você lê a segunda carta de Pedro, está lá ele dizendo, leiam o que Paulo escreveu, porque Deus é que deu sabedoria a ele para escrever. E em Gálatas, na mesma carta em que Paulo narra seu bate-boca com Pedro, ele diz, olha, Tiago, João e Pedro, que são considerados as colunas da igreja. Por causa da rixa com Pedro, Paulo podia ter dito, olha, João e Tiago são considerados as colunas da igreja, mas não. Ele faz questão de citar Pedro. Então, embora tivessem visões muito distintas do que era a instalação do reino e do alcance do público-alvo de quem deveria ouvir o evangelho, mantinham lá uma unidade básica, mas com uma diversidade enorme. Outro exemplo claro disso é Paulo e Barnabé. Barnabé foi uma espécie de pai na fé de Paulo. Barnabé bancou Paulo. Quando os cristãos estavam assustados e com medo daquele Saulo, que agora se dizia cristão, e todo mundo olhando de soslaio e perguntando o que ele está querendo, Barnabé comprou isso. Disse não. E o ingressou junto a outros cristãos. E botou sua mão no fogo por Paulo. E aí, mais tarde, quando João Marcos, por razões de imaturidade da juventude, desistiu da viagem missionária no meio e voltou, quando começa a segunda viagem missionária, Paulo, se lembrando daquilo lá, diz, não, com a gente não vai mais. Comigo é o seguinte, errou na primeira, não erra mais. E aí veio quem? Barnabé, interceder por João Marcos. E eu imagino até Barnabé, que teve outro bate-boca foi outro bate-boca de Paulo, dessa vez com Barnabé. O texto diz lá, uma não pequena contenda, uma forma eufemística de falar que foi uma discussão bastante acalorada. Eu imagino Barnabé dizendo, rapaz, você está fazendo com João Marcos a mesma coisa que queriam fazer com você sem acreditar em você. E eu tive que bancar a confiança em você e agora você não quer dar uma chance para João Marcos? Olha, então, o que a gente mais vê ao longo da narrativa do Novo Testamento são essas diferenças, são essas divergências.
Elas acontecem, elas existem. É comum no texto bíblico nós vermos isso, é só ter olhos para ler. Agora, em termos históricos, e agora estamos falando de batistas, eu estou compreendendo. Eu estou falando a um auditório muito especial, porque você, às 3 da tarde, vindo para cá, para uma Assembleia da Convenção, se setando aqui para assistir uma sessão da Assembleia da Convenção Batista Carioca, podendo estar fazendo qualquer outra coisa, se está aqui, eu julgo que você tem uma fé muito madura. Então, eu estou acreditando que eu estou falando com um auditório muito maduro na fé. Por isso que eu posso ficar bastante à vontade para fazer algumas considerações sobre nós batistas. Em termos históricos, nunca houve ninguém com mais diversidades, com mais multiplicidade do que os batistas. Na nossa herança, por exemplo, mental, a gente não é herdeiro daquela reforma monolítica, luterana, calvinista, anglicana, não. Nós somos herdeiros da reforma mental, que é chamada de reforma radical, que tinha um monte de grupos mais multifacetados. Cada grupo defendendo uma coisa. É dessa diversidade de grupos multifacetados que nós temos a nossa herança mental, como batistas. Nós também somos herdeiros do movimento separatista inglês do século XVII, lá naquele momento, do movimento separatista do século XVII, de cristãos que saíam da igreja anglicana porque queriam ter autonomia, criam no congregacionalismo. Naquele momento é que surgem essas denominações todas, presbiterianos, congregacionais, metodistas, batistas. E esse movimento separatista também é extremamente multifacetado. É um leque de diversidades, as mais peculiares. E os batistas vêm de lá, eles herdam a sua mentalidade de convívio com a diversidade de lá, da reforma radical, do movimento separatista. Nós tivemos, logo no início da nossa história, aqueles que eram os batistas gerais, que vinham de uma teologia arminiana, que não acreditava na predestinação, e tínhamos os batistas particulares, que criam na predestinação, que inclusive foram os que começam a praticar o batismo por imersão. Os batistas surgem mais ou menos em 1609 e 1610, mas só adotam o batismo por imersão e o inscrevem numa declaração de fé 30 anos depois. E são os batistas particulares que fazem isso. E você tem ali batistas que eram predestinistas e batistas que não eram predestinistas. Logo no início da história dos batistas, que eram os batistas ingleses, era também uma característica da sua diversidade. John Bunyan, que foi o autor do Peregrino, era um batista independente. O Peregrino é considerado a grande obra clássica da literatura cristã. E foi um batista que escreveu. Só que um batista independente, que, por exemplo, servia a ceia para quem quisesse. E foi preso porque se juntou a um movimento chamado Quinta Monarquia, que era um movimento escatológico, com certas peculiaridades, e queriam derrubar o imperador Carlos II. E ele foi preso por causa disso. Quer dizer, era um batista que era independente, tinha práticas eclesiológicas independentes e até tinha uma escatologia bastante singular. Spurgeon teve um grande conflito com John Merton. John Merton foi o homem que unificou os batistas ingleses. Essa divisão entre batistas gerais e batistas particulares, isso foi se dissolvendo e foi se criando uma unidade entre esses batistas na Inglaterra. E um dos grandes articuladores dessa unidade foi John Merton, que criou a União Batista, que vem se tornar depois a Aliança Batista Mundial.
Teve uma polêmica enorme com Spurgeon, o grande pregador batista inglês, que acusava John Morton de ser um teólogo liberal. E John Morton reagia, apontando também o que não concordava em Spurgeon. Spurgeon chegou a tirar a sua igreja da União Batista por causa dessa polêmica com John Morton. Eu estou falando de batistas que escreveram a história, que fizeram uma grande obra, mas que muito especialmente pertenceram a um painel de diversidade, de pensamentos, de posicionamento. Então, diversidade é uma coisa que está do nosso DNA. Pluralidade é uma coisa que está no DNA batista. Ser batista é, muito especialmente, não ter fórmulas de como ser batista. E aí, é claro que eu preciso também fazer referência ao ponto da história em que, de certa forma, isso foi estragado. Porque nós, batistas aqui no Brasil, temos uma grande dificuldade de conviver com a diversidade, com o pensamento divergente, porque nós não herdamos a forma de ser batista dos ingleses. Nós herdamos a forma de ser batista dos landmarquistas do sul dos Estados Unidos. E aí a gente precisa pensar, abrir um parêntese e dizer o seguinte: no sul dos Estados Unidos surge um movimento chamado landmarquista. Landmark é uma palavra inglesa que quer dizer aproximadamente ali você estabelecer as linhas de um território. Então, esses landmarquistas batistas, eles criaram uma ideia que foi a seguinte: os batistas são os únicos cristãos verdadeiros e vêm de uma linha ininterrupta de igrejas de Jerusalém até os dias de hoje. E essa ideia, que é desse movimento landmarquista do sul dos Estados Unidos, se proliferou de uma forma bastante abrangente. E como os nossos missionários, os missionários norte-americanos que vieram para cá, eram landmarquistas na grande maioria, o que nós fomos ensinados é que batista é o único cristão verdadeiro, e que a gente vem de Jerusalém até hoje num bloco de igrejas batistas de lá até agora. Por isso dava liberdade para batista chamar presbiteriano de primo, metodista de tio-avô e coisas do tipo. E essa arrogância batista, landmarquista, esse triunfalismo landmarquismo batista, fez com que a gente se isolasse e nos sentíssemos talvez mais evangélicos do que qualquer evangélico, mais puros do que qualquer puro, mais fiéis à Bíblia do que qualquer outro grupo. E nos colocou dentro de uma bolha. Por isso a nossa dificuldade de conviver com a diversidade. Porque não tem como você conviver com pessoas que pensam diferente se você acha que só o seu grupo tem a verdade absoluta. Não tem como evangélicos darem a mão para finalidades em comum se você acha que só a sua denominação é a dona da verdade. E se você acha que a sua maneira de ser cristão é a única maneira possível de ser cristão. Então, durante muito tempo, só as águas batismais batistas é que valiam. Se alguém fosse batizado por imersão numa igreja de outra denominação, tinha que ser rebatizado num batismo batista, numa água batista, porque só a água batista é que era o batismo verdadeiro. Ou então, ceia só é dada para batistas. Ah, claro, se só os batistas são cristãos verdadeiros, só eles podem tomar a ceia. Ou então, um pregador só pode ocupar um púlpito batista se for batista, porque nenhum pregador em nenhuma outra igreja tem nada a nos dizer se nós somos os detentores da única verdade possível. Mas o que eu queria que nós entendêssemos é que essa nossa herança
landmarquista, isolacionista, triunfalista, de monólogo, nos distanciou demais das nossas origens inglesas, onde o que caracterizava os batistas era justamente saber conviver com a diversidade. Então, o que eu quero dizer para vocês, de maneira muito clara, a expressão da mesma fé e ordem não é uma expressão batista originária, ela é uma expressão landmarquista, porque não há essa preocupação com a mesma ordem. O que é uma igreja batista em termos formais tem que ser uma igreja batista em qualquer lugar onde ela esteja. De jeito nenhum. Essa nunca foi uma preocupação dos batistas originários. Então, colocados esses pontos sobre a diversidade, eu gostaria então de que nós refletíssemos agora sim sobre a unidade. Nós lemos aqui João 17, 21. A preocupação de Cristo é nos chamar, a nós cristãos, e Cristo não estava falando de batistas, ele estava falando de discípulos. Então, quando fala em unidade, ele está pensando na sua igreja. Cristo não fundou nenhuma igreja institucional. Jesus não fundou a igreja católica, ele não fundou a igreja luterana, ele não fundou a igreja ortodoxa, ele não fundou a igreja reformada, ele não fundou a igreja anglicana, ele não fundou os presbiterianos, ele não fundou os metodistas, ele não fundou os congregacionais, ele não fundou os batistas. Jesus não fundou nenhuma igreja institucional. Pelo que a gente sabe lá de João, ele nem batizava, quem batizavam eram os seus apóstolos. Quando Jesus fala em minha igreja, o que ele fundou foi um conceito de igreja. As igrejas institucionais, denominações, seja o que for, que se aproximam desse conceito, são igrejas de Cristo. Os que se afastam não são. Esse é o critério. Então, o que mantém a nossa unidade é o quanto nos aproximamos do conceito de igreja de Jesus, e não a nossa linha denominacional, nem a nossa herança. Essa discussão sobre qual é a igreja mais antiga não faz nenhum sentido quando nós nos lembramos que Cristo fundou apenas um conceito de igreja e não uma instituição. Então, quando Jesus fala em unidade, ele está preocupado com o convívio nesse conceito da comunhão dos santos nele que estão em comunhão, seja onde for, ligados a que corpo for. O que mede estarmos próximos desse conceito que Cristo tem de igreja é o quanto vivemos essa comunhão. Então, o que é essa unidade? Para entendermos o que é essa unidade, é interessante que entendamos o que ela não é. O que essa unidade não é. Em primeiro lugar, essa unidade não é unidade organizacional. Não é em unidade organizacional que Paulo fala sobre corpo. E não é em unidade organizacional que Cristo fala sobre unidade na sua oração. Se essa igreja tem diáconos e aquela não tem, se essa igreja tem escola dominical e aquela não tem, se essa igreja faz assembleia todo mês e aquela não faz, não são esses os critérios formais, organizacionais, que vão medir a nossa unidade. Então, em primeiro lugar, a ideia de unidade não tem nada a ver com a ideia de formalidade organizacional. Em segundo lugar, não se trata de uma linha interpretativa única a respeito de diversos temas bíblicos. Os batistas têm o direito de se posicionarem em termos de escatologia como quiserem, usando os seus argumentos. Podem ser pré-milenistas, e há muitos. Podem ser amilenistas, e há muitos. Os batistas têm o direito de se posicionarem se são a favor ou contra a ordenação de mulheres. Se vão ou não aceitar membros das suas igrejas para serem rebatizados, mesmo que tenham sido batizados por imersão em outra denominação.
Não há uma linha única, interpretativa, dogmática. Aqui é bom a gente lembrar Lutero. Quando Lutero defendia o livre exame das Escrituras, que qualquer herdeiro da Reforma defende, inclusive nós, quando Lutero defendia o livre exame das Escrituras, perguntaram para ele: escuta, mas isso é perigoso. Quando você diz que qualquer pessoa pode ler, examinar as Escrituras e tirar as conclusões que ela quiser, isso não vai promover um monte de heresia, um monte de correntes? Ele disse: sim, talvez, pode ser. Mas é menos perigoso do que todo mundo ter que ficar submetido a uma única interpretação. Então, essa unidade, ela não é uma linha dogmática que se impõe de maneira universal. Em terceiro lugar, essa unidade não se trata de manter a formalidade mesmo a custo de rupturas como solução simples. Porque talvez por causa dessa herança nossa de muita diversidade, de muito pluralismo na nossa maneira de ser, talvez tenhamos desenvolvido também a ideia de que é muito simples resolver essas divergências. Basta causar as rupturas institucionais. Esse é o caminho mais fácil, mas talvez não seja o melhor caminho. Hoje, a sangue frio, olhando para trás, obviamente a gente pode imaginar que talvez uma solução melhor teria sido dada àquela divisão carismática da década de 60. Uma solução melhor poderia ser dada em vez daquela comissão dos 13, das conclusões que aquela comissão dos 13 chegou. E talvez tivéssemos evitado, às vésperas da campanha nacional de evangelização, aquela ruptura que fez com que nascesse a Convenção Batista Nacional. E hoje, gente, estilo de certos cultos da Convenção Batista Brasileira bota a Convenção Batista Nacional no bolso. E eles foram desligados, muito especialmente por causa desses estilos. Então, a unidade, ela não quer dizer que a gente, para manter, tem que ficar causando rupturas institucionais que poderiam ser evitadas, poderiam ser contornadas, que poderiam ser resolvidas. Essa unidade também não significa ideologia política uniforme. Eu gostaria de ser muito enfático nesse ponto. Porque nós estamos vivendo um envenenamento do ambiente, mesmo em nossas igrejas, em que a liberdade de se ter ideologias políticas diferentes está sendo demonizada. Eu quero fazer referência a um amigo nosso, né, Torre? Meu reitor no seminário, o pastor que eu tive o privilégio de suceder em Barão da Taquara. Pastor Davi Malta Nascimento, quando eu pedi a palavra numa assembleia, havia um silêncio reverente. Ele tinha esse respeito. Pastor Davi Malta Nascimento transformou o Seminário do Sul numa referência teológica, com o melhor corpo docente que o seminário teve em todos os tempos. Pastor Davi Malta Nascimento era um homem de um caráter impoluto, de uma respeitabilidade a toda a prova, e politicamente era um homem de esquerda. Sempre foi um homem de esquerda. O movimento fundado por ele, por Lauro Bretones,
por Elcio Lessa, diretriz evangélica, e outras posturas que ele assumia politicamente, apoiando candidatos de esquerda. Não havia, nunca houve essa confusão em se chamar alguém de esquerda de mau caráter, julgando o caráter de uma pessoa por sua ideologia política. Isso é uma coisa que vem de uns tempos para cá pelo envenenamento do nosso ambiente político. Unidade dos batistas não significa unidade ideológica, política. Foi um pastor batista negro nos Estados Unidos que deu início a um movimento civil que deu outra face, outro rosto à respeitabilidade de negros nos Estados Unidos como cidadãos. Que é isso? Como é que eu vou demonizar alguém porque é de direita? Ou vou demonizar alguém porque é de esquerda? Como é que eu vou demonizar alguém que tem um certo candidato e demonizar alguém porque tem outro? Desde quando unidade significa pensarmos ideologicamente em termos políticos do mesmo jeito? Nunca foi isso. Nunca tivemos esse tipo de preocupação. Nunca tivemos esse ambiente envenenado que estamos vivendo agora, a ponto de nos vermos como inimigos porque não temos os mesmos candidatos políticos. Ou porque ideologicamente nos distinguimos. Essa unidade não se trata também de engavetamentos generalistas, em que eu chamo de conservador ou chamo de liberal quem não concorda comigo. Não existe conservador, existe conservadores, não existe conservadorismo, existem conservadorismos. Assim como não existe liberalismo no singular, existem liberalismos. Uma pessoa às vezes é conservadora em certo ponto e liberal em outro. Ou é liberal em certo ponto e conservador em outro. Esses engavetamentos, essas departamentalizações, elas simplesmente não existem na realidade. Se não, vejamos o seguinte. Se você perguntasse a um judeu cristão, um cristão judaizante, se Paulo era conservador e liberal, ele ia dizer, Paulo é um liberal. Onde é que fica a lei de Moisés em tudo que ele prega? Ele bota abaixo os nossos ritos, nossas tradições. Esse homem é um liberal. Agora, se você perguntasse a um coríntio o que ele achava de Paulo, ele ia dizer, Paulo é um conservador. E querendo moralizar a gente. A mesma coisa Jesus, não é? Se você perguntasse a um zelote se Jesus era de direita ou de esquerda, o zelote ia dizer, é um direitista. E se você perguntasse a um fariseu, ele diria, é um esquerdista. Depende do ponto de vista. Esses engavetamentos, é liberal, é conservador, são extremamente nocivos, porque não somos uma coisa que caiba dentro de uma gaveta. Jesus não cabia em nenhum deles. Jesus não cabia nos fariseus, porque amava a lei, mas não era legalista. Jesus não cabia nos saduceus, porque respeitava o templo, mas não idolatrava o templo. Não fez o seu ministério dentro do templo. Jesus não cabia nos zelotes, porque chamava Herodes de raposa, mas condenava Pedro por ter cortado a orelha do soldado. Se usar a espada, vai morrer pela espada. Jesus não era um essênio, não cabia entre os essênios, porque, embora ele orasse sozinho nos montes, entretanto, ele frequentava festas, transformava água em vinho, não deixava a festa acabar. Chegou a ser chamado de comilão e beberrão pelos fariseus. Então Jesus não se encaixava nem nos fariseus, nem nos saduceus, nem
nos Zelotes, nem nos essênios. Por isso que eles se juntaram para matar Jesus. Mas Jesus também não cabia no túmulo, por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Então, que unidade é essa? É a unidade de Cristo nessa oração. Que estejam em nós. Estar em Cristo é principalmente, apesar das divergências, pluralidades, multiplicidades, manter essa comunhão básica em Cristo. É girar em torno de Cristo. Por isso Jesus nessa oração, ele diz, para que creiam que tu me enviaste. A maior atividade evangelística nossa não é distribuir folheto, não é encher Maracanã, não é ter um monte de programas de televisão. Isso tem seus lugares, claro que tem, óbvio, são estratégias de evangelização. Mas o maior testemunho de que Cristo veio é sermos um em Cristo. Para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um. Muito próximo do que Jesus Cristo diz lá para os discípulos no capítulo 13, né? Eu vou dar um novo mandamento a vocês. Que vocês amem como eu amei vocês e saberão que vocês são meus discípulos. A gente não é conhecido como discípulo de Jesus porque está numa assembleia da Convenção Batista Carioca às 15h30. Nós somos conhecidos como discípulos de Jesus porque amamos e mantemos a comunhão em Cristo. Esse é o nosso maior testemunho. Eu estou caminhando para o encerramento. E eu gostaria de ilustrar isso que eu disse. Igrejas locais, líderes e pastores, no nível da igreja local, no convívio de líderes e pastores, no nível do convívio denominacional, o que deve imperar, apesar das nossas divergências, para além das nossas divergências, é essa unidade básica. Mantendo essa unidade básica em torno de Cristo, nossa comunhão em torno de Cristo, e o nosso amor uns pelos outros em torno de Cristo, a nossa capacidade de perdoar, de ter misericórdia, de ter compaixão uns dos outros, de sermos pacificadores, de sermos justos uns com os outros. Vejam quantas vezes a expressão uns aos outros aparece no Novo Testamento. É isso que qualifica a nossa unidade. Não as nossas posições diferentes, não as nossas ideias divergentes. Isso é muito comum que aconteça. Isso é até bom que aconteça. E aí, como eu disse, eu vou terminar com uma ilustração. Uma história que não aconteceu dentro do nosso âmbito protestante. Ela acontece dentro do âmbito católico. E eu vou me referir a isso com muita liberdade, porque, afinal de contas, eu sou um liberal e posso fazer essas referências, não é? Eu li isso numa publicação das cartas do Alceu de Amoroso Lima. Alceu de Amoroso Lima foi um dos nossos filósofos, críticos literários mais prominentes, até a sua juventude. Ele era um ateu agnóstico. Depois ele se transformou em cristão, em católico, se tornou um líder católico, um pensador católico. Quando ele escrevia a crítica literária, ele assinava como Tristão de Ataíde as suas colunas literárias. E tinha uma coluna no Jornal do Brasil, toda semana, uma coluna semanal. Quando aconteceu da sua filha ir para um convento em Roma, ele começou a escrever todos os dias para sua filha. Todos os dias, na década de 60. Todos os dias, a primeira coisa que ele fazia era escrever uma carta para sua filha, que era freira em Roma. E aí foi publicada essa seleção de cartas, num livro muito bonito e inspirador,
E é numa dessas cartas que eu encontrei essa história, ele mesmo contando para sua filha o que aconteceu. Ele tinha essa coluna no Jornal do Brasil, e quando houve o movimento de 64, ele se posicionou contra. Havia um outro líder católico, também muito proeminente, chamado Gustavo Corsão, que tinha uma coluna no Globo. O Jornal do Brasil era tido como um jornal mais à esquerda, o Globo era tido como um jornal mais à direita, o Jornal do Brasil bastante crítico ao movimento de 64 e ao regime militar, o Globo apoiando desde o início o movimento de 64 e o regime militar. Então, quando o Alceu de Amoroso Lima escrevia na sua coluna algo contra o regime de 64, Gustavo Corsão escrevia contradizendo e antagonizando com Alceu, e essa polêmica durava semanas. Até que chegou um momento em que o Gustavo Corsão escreveu uma coluna agredindo o Alceu, insultando o Alceu, saindo da área dos debates de ideias para o ataque pessoal. Aí o Alceu se trancou, não respondeu mais, ficou magoado e não pensou mais em Gustavo Corsão. E guardou aquela mágoa. Depois de um tempo, isso ele contando para a filha na carta, né? O filho mais velho dele, que também se chamava Alceu, o Alceuzinho, sofreu um acidente de automóvel, ficou em coma, morre, não morre. Muitas semanas no hospital. E todos os dias o Alceu estava lá visitando o seu filho. Todos os dias saía do CTI, entrava na capela do hospital, se ajoelhava no altar e rezava pelo filho. Um dia, quando o médico informou a ele que as possibilidades de recuperação estavam se esgotando e que eles não tinham muito mais o que fazer para recuperar o Alceuzinho, o Alceu de Amoroso Lima entrou na capela do hospital, se ajoelhou no altar e começou a perguntar para Deus: o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para que a vida do meu filho seja salva? E ele, contando para a filha nessa carta, ele diz que sentiu claramente Deus dizer no seu coração: vá visitar o Gustavo Corsão. Ele se levanta, entra no seu carro, vai para Laranjeiras, onde ficava o sobrado do Corsão. De longe, por dentro ele torcendo para não ter ninguém em casa, mas de longe vendo a luzinha acesa na sala, vendo que já havia. Sobradinho de Laranjeiras, portão aberto, estamos falando da década de 60, obviamente. Ele se aproxima, entra na varanda, bate na porta. O Gustavo Corsão abre a porta e se surpreende quando vê o Alceu. O Alceu diz na sua carta: olhei para ele e ele estava tão envelhecido, há tanto tempo que eu não vi o Corsão, cheio de cabelo branco. E aí, ali na porta mesmo, o Alceu disse para o Gustavo Corsão: você sabe que eu estou com um filho à morte no CTI do hospital. E o Gustavo Corsão respondeu: eu sei. E eu tenho rezado por ele todos os dias. Então o Alceu contou a experiência dele na capela e disse ao Gustavo Corsão: eu vim aqui apenas para lhe dar um abraço e para lhe dizer que no meu coração não há mais espaço para mágoas contra você. O Gustavo Corsão, por sua vez, repetiu para ele: Alceu, nós somos pessoas diferentes e temos ideias diferentes, mas nós dois somos um no coração de Jesus. E aí eles se abraçaram de uma maneira, diz ele na carta para sua filha, tão profunda, tão sentida. Ele sai, continua sendo o mesmo Alceu. Pouco depois, escrevendo de novo na sua coluna contra o regime militar,
E o Gustavo Corsão escrevendo de novo na sua coluna a favor do governo militar, e os dois de novo debatendo, só que agora com um respeito profundo um pelo outro. Mas o que ele ainda diz na carta é que no dia seguinte, quando ele chegou no hospital, o médico disse a ele: o seu filho teve uma melhora que eu não posso explicar. Não é uma história do nosso campo evangélico. É uma história do campo católico. Mas como eu acredito que Deus age em todos os campos, e que a graça de Deus age em qualquer coração, seja ele qual for, fica essa história como uma ilustração de tudo o que dissemos aqui. É possível, sim, que mantenhamos a nossa unidade em comunhão, em amor, em respeito, porque apesar das nossas opiniões políticas diferentes, das nossas eclesiologias diferentes, da nossa visão denominacional diferente, nós todos, como acontecia com Alceu e com Corsão, nós todos somos um no coração de Cristo. E que o Senhor assim nos conserve. Amém.